Não sei se vocês já se perguntaram, qual que é o sentido da minha vida? Para que eu existo? Por que Deus me fez desse jeito? Sabe, se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro, por que Deus me plantou no Brasil? Sabe, por que Deus me plantou no Brasil? Por que eu nasci aqui nessa cidade, Belo Horizonte? Por que eu frequento essa igreja? Sabe, todas as coisas acontecem por um motivo. E Deus nos direciona para cada situação da nossa vida por um motivo também. E para tudo isso um significado. Eu vou provar na Bíblia que tudo isso tem um significado. Tá bom? O título dessa mensagem é o sentido da vida e o sucesso do homem. Esse tema, ele não é, talvez você já tenha se perguntado a respeito dele, mas desde os primórdios da humanidade, as pessoas se perguntam a respeito da sua existência e do sentido da vida em geral. Aristóteles, por exemplo, que era um filósofo, ele acreditava que o sentido da vida tinha referência com a justiça, com a moderação e com a sabedoria. Mas como ser justo num mundo tão injusto? A gente vive num sistema capitalista, não é? O sistema capitalista sobrevive os mais fortes. Como é que eu posso ser justo num sistema que é capitalista? Automaticamente é um sistema injusto, né? Não que ele não te dê possibilidade, ele dá possibilidade para que todos possam se desenvolver, para que todos possam crescer. Mas como é que eu posso ser justo numa sociedade injusta? Como é que eu posso ser justo se as próprias lideranças do meu país não são justas? Como é que eu posso ser justo se o próprio governo não é justo? Como é que eu posso ser justo se o meu vizinho não é justo? O homem só pode ser justo com a ajuda de Deus. A única justiça que nós temos é a justiça de Deus. É a única que a gente pode realmente confiar em verdade, sabendo que ela realmente vai se cumprir. Provérbios 8, 22 a 31, se puderem abrir comigo. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados em seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e seus campos, ou mesmo primeiro o punhado de terra. Eu estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando Ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que Ele havia permitido. Eu estava lá quando Ele colocou o alicerce da terra. Estava ao seu lado como um arquiteto e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença, feliz com o mundo e contente com a raça humana. Essa palavra fala a respeito da sabedoria, que a sabedoria estava no início presente com Deus. Antes de Deus ter feito todas as coisas, a sabedoria estava com Deus. Engraçado pensar, olha, quem é a sabedoria? Porque esse texto, ele vai falar da sabedoria como se fosse uma pessoa. E Aristóteles, o filósofo que eu falei no início, ele fala que a felicidade, o sentido da vida é ser feliz. E essa felicidade passa perto da sabedoria, da justiça e da moderação. Mas a maior dessas é a sabedoria. Porque se você não tem sabedoria, você não consegue fazer nada moderadamente. Se você não tem sabedoria, você não consegue ser justo. Como é que uma pessoa que não é sábia não consegue entender os pensamentos humanos ou as coisas espirituais podem tomar ações de justiça? Como é que eu posso julgar entre o bem e o mal se eu não tenho sabedoria? Não é? E aí a Bíblia aqui nesse ponto está falando que a sabedoria está com Deus. A sabedoria, além de ser parte de Deus, ela estava com Deus, ela tem a posse da sabedoria de Deus. Por mais que você possa estudar, por mais que você possa ser o PhD no que for, isso não determina o seu nível de sabedoria, porque sabedoria não está exclusivamente se referindo a conhecimento. Conhecimento que você adquire na escola, o conhecimento que você adquire numa faculdade, muitas vezes
não vai te dar sabedoria. Ela não tem relação só com conhecimento adquirido de estudo. A sabedoria, ela envolve um relacionamento com Deus que nos leve ao conhecimento de toda a verdade. Pois bem, 1 João 1,1 vai falar a respeito do verbo. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. A palavra aqui é Cristo, é Jesus. Em algumas traduções vai falar a respeito do verbo. Essa descrição a respeito de Cristo como a palavra, ela se enquadra muito nessa leitura que a gente fez a respeito de Provérbios, da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é aquele que estava com Deus desde o princípio. Jesus é aquele que, por meio das coisas, todas as coisas foram criadas a partir da palavra. Haja luz, o agir de Deus era Cristo. A sabedoria de Deus no fazer as coisas era a ação de Jesus Cristo. Sabe, algumas pessoas, uma vez eu escutei um pastor falando a respeito, não, tem muita gente que acha que vai para o céu, e quando chegar no céu vai chegar lá e ver o Espírito Santo. A gente vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E segundo esse pastor, talvez a gente não veja o Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo esteja ali no agir de Deus em todo momento no céu. Talvez no céu a gente só veja Cristo e Deus, porque o Espírito de Deus é a pessoa do próprio Deus se relacionando com o homem. No Antigo Testamento, toda vez que sai a palavra Espírito ou Espírito Santo, a palavra na verdade no original é só vento. O vento não é Espírito, é o vento, é o agir de Deus, é o toque de Deus, é a forma com que eles percebiam o agir de Deus na vida deles, que eles entendiam, olha, nossa, esse vento, essa ação, esse poder, esse amor, esse vento que vem no meu coração, acalma minha alma, que muda minha mente e que me faz ter consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu posso ser. Isso é o Espírito Santo. Então talvez, só talvez, eu não estou afirmando, talvez a gente não veja o Espírito Santo lá. Mas o certo é que o sentido da vida, e eu quero concordar com Aristóteles e concordar com a palavra, porque o sentido da vida é realmente ser feliz. O sentido da vida é ter sabedoria. A sabedoria, como a gente viu aqui em Provérbios, ela estava com Deus, ela pertence a Deus, ela é parte de Deus, e ela é Cristo, é a manifestação de Cristo no agir dele em todas as coisas. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, você precisa andar com Deus, você precisa ter o seu coração ligado a Ele, a Cristo. Amém? De uma forma geral, irmãos, se a gente faz uma leitura, então o sentido da vida, vamos fazer uma leitura radical aqui agora. Então o sentido da vida é ser sábio e ser feliz. Eu só consigo isso se eu for andar com Deus. Então basta andar com Deus que está tudo resolvido. Parece um pouco de exagero, mas tem pessoas que fazem essa leitura. E essa leitura, irmãos, ela é um tanto quanto radical, porque Deus tem um propósito, Deus com a sua sabedoria, Ele cria o homem com um propósito específico, Ele cria o homem por várias razões. Então, para entender o sentido da vida em sua plenitude, nós precisamos também entender por que Deus me criou. Eu sei que eu tenho que procurar ser feliz, eu sei que essa felicidade, ela vai me ser moderada, quer dizer, sem extremos, sem muito extremo, sem radicalismo demais, tá vendo? E ao mesmo tempo, eu tenho que andar perto de Deus para que eu adquira dele a sabedoria. A presença de Deus, ela molda o nosso caráter, e é isso que faz nos sermos sábios. Estou falando que você não tem que estudar, estou falando que você não tem que procurar conhecimento,
Não estou procurando que você não tem que se aprimorar, você não tem que procurar viver da melhor forma possível. Eu só estou dizendo que isso é uma parte do que deve ser feito. Mas agora eu quero entrar no porquê Deus criou o homem. Aí a gente vai lá em Gênesis agora, e a gente vai ver por que Deus criou o homem. Capítulo 2, versículo 8. Está falando assim: depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de comer. E no meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Deus preparou a terra para que o homem habitasse a terra. Então o primeiro motivo pelo qual Deus criou o homem, no sentido humano do ser, é para habitar a terra. Então o homem foi feito para habitar a terra. Não sei se vocês já viram alguém falando isso. Não, mas eu não preciso votar, não. Eu não voto em crente. Eu não voto em crente porque dá mau testemunho. Eu não me preocupo com política porque eu sou crente, vou morar no céu. Meus irmãos, se Deus quisesse que nós não nos preocupássemos com as questões dessa terra, Deus teria feito a gente anjo. Deus não teria feito a gente homem. Se o homem foi plantado na terra, isso é para que o homem preocupe com a terra. Se você foi colocado nessa igreja, eu não sei porque você está vindo aqui não. Às vezes você está vindo aqui porque seu amigo veio. Às vezes você está vindo aqui porque simplesmente já não está fazendo nada no sábado. Não sei como é que você conseguiu não fazer nada no sábado, mas você veio aqui por causa disso, entendeu? A questão é a seguinte: o que eu estou falando aqui é de Deus para você. Deus te trouxe aqui, Deus te plantou aqui na terra para que você habitasse a terra. Isso aí inclui uma série de coisas. Isso inclui que você tem que primeiro ser dominador da sua própria vida. Você tem que dominar a sua vida. Você tem que ver a sua vida hoje, ver a sua vida no passado e ver a sua vida no futuro e falar assim: olha, eu não quero ser mais como eu fui, eu não quero ser do jeito que eu sou agora, mas eu quero chegar lá na frente e ser o melhor. Eu quero chegar lá na frente e fazer isso mais do que todo mundo, acima de todos. Não por causa de competição, não é porque você quer ser melhor do que o outro, não, mas que você quer dominar a sua vida da melhor forma possível. Se você tivesse uma empresa hoje, tivesse uma empresa nas suas mãos e tivesse que desenvolver essa empresa, você ia ter que olhar qual é a situação dessa empresa. A empresa tem dívida? Qual que é o passado dessa empresa? Funcionário bom passado aqui? Quem que fez? Você vai pegar o relatório financeiro da empresa, vai ver as dívidas. Você vai perguntar quem que fez essa dívida? De onde é que saiu esse buraco, esse rombo que está tendo aqui? Você vai se perguntar isso. Quais são os rombos da sua vida? Quais são os rombos da sua vida, eu te pergunto. Irmãos, nós temos que analisar a nossa vida. Deus nos fez primeiro para dominar a nossa própria vida, o nosso próprio corpo. Depois, para dominar o local onde nós estamos. Você está nessa igreja aqui? Frutifique nessa igreja. Você está nessa cidade? Frutifique nessa cidade. Você está naquela escola? Não, essa escola pode não ser a melhor escola, mas você tem condição de ser o melhor aluno, pelo menos naquela escola. Você pode não ser o melhor no Enem, está tendo Enem esse final de semana, né? Você pode não ser o melhor no Enem, mas você pode ser o melhor no Enem da sua escola, não é? Você pode ser o melhor naquilo que Deus te chamou para ser. Deus nos fez para sermos o melhor onde nós estivermos. Se você está nessa igreja aqui, se você está nesse culto, pode ser que esse culto não tenha muitas pessoas, pode ser que esse culto não fosse o que você estava esperando, mas você pode ser a pessoa que adora a Deus com mais sinceridade que todo mundo. Você pode hoje ter cultos em várias cidades, a sede da Lagoinha está lotada de jovens, você está aqui com esse pouquinho, mas você pode adorar a Deus aqui de forma que naqueles 2.000 que estão lá dentro da sede templo, do templo sede, não adoram a Deus como você adora. Você pode agora chamar a atenção de Deus mais do que qualquer pessoa na face da terra. Deus te deu um coração, Deus te deu uma mente, Deus te deu um corpo para você explorá-lo para a glória dele. E isso inclui o estudo, o trabalho, a
quebrantado, um coração amoroso, um coração sincero, um coração que pode se ferir facilmente. Domine o seu coração e explore o melhor do seu coração para a glória de Deus, e isso vai te fazer o melhor dessa terra. Talvez não para o seu irmão do seu lado, que te julga pela aparência, mas Deus vai te olhar de forma diferente. Faça isso para você. Vocês que estão jovens, aproveite agora para projetar o seu futuro, para ser uma flecha que voa com perfeição e acerta bem no alvo. Vocês podem ser a flecha mais afiada da mão de Deus. É só querer. É só querer. Você tem todo o poder. Você tem todo o poder. Amém? Então Deus nos fez, primeiro, para habitar a terra, e parece que isso é lógico, mas não é. Nós não somos anjos. Nós não somos anjos. Você tem que votar. Você tem que estudar. Você tem que assumir os seus afazeres de casa. Você tem que fazer os seus trabalhos aonde você estiver. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Mas qual que é a minha responsabilidade? Meu amigo, se você tem 15 anos, você tem uma responsabilidade. Você tem 20 anos, você tem outra responsabilidade. Você tem 40 anos, você tem outra responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade. Amém? Amém. 1 Samuel 17, versículo 14. Davi era o filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Aí só para introduzir, eu quero falar a respeito disso que eu li agora, mas só para introduzir já o assunto. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. E um dia, Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante. Veja com os seus irmãos, como seus irmãos estão passando, e traga uma prova de que os ouviu, e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho lutando contra os filisteus. Aí vai contar a história aqui, e Davi foi lá. Mas a questão aqui, o Davi era o menor da sua casa. E Davi não era só o menor, não, Davi era baixinho também. Davi era baixinho, o menor da sua casa. E Davi estava cuidando das ovelhas. Esse era um serviço aqui na sociedade, ali naquela época. Esse era um serviço um pouco, assim, desprezado. Por quê? Porque o que era honroso naquela época era fazer os trabalhos de guerra, era estar no exército, era fazer ali, estar junto com o rei, era trabalhar para o rei, era fazer as coisas junto com o rei, com o reino. Mas Davi era o menor. Isso mostra o seguinte: o que eu quero dizer para você? Eu só quero reafirmar o que eu disse antes. Não importa se você é o menor da sua casa, não importa se você seja desprezado por alguns, porque Davi foi desprezado pelos seus irmãos. Não importa, faça o melhor que você tiver que fazer. Tem que ser office boy de queijo, tem que entregar queijo na guerra. Entregue o queijo na guerra da melhor forma possível. Tem que olhar as ovelhas. Olhe as ovelhas da melhor forma possível. Não perca nenhuma delas. Seja o melhor trabalho, ou seja o mais desprezível, faça ele com todo o empenho. A Bíblia fala o seguinte, que mesmo servos, quando façam alguma coisa para qualquer outro seu senhor, você tem que fazer como se fosse para o próprio Deus aquilo. Faça o melhor para mim, faça o melhor para você, faça o melhor para todos, se você assumir o compromisso de fazer. Se você não quiser fazer, se você não quiser fazer bem, é melhor que não faça mesmo. Então Deus nos fez para dominar e para habitar a terra. Deus nos fez também. Deus fez um homem para encher a terra. Amém? Vamos lá em Gênesis 2:8.
2,18, gente, desculpa. 2,18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua metade. Essa orientação aqui, ela vem de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Olha para mim aqui. Você não foi feita para viver sozinho. Talvez você pense assim pelas dificuldades que te acometem. Ah não, eu tenho que ficar sozinho. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Quando Paulo dá essa orientação aí que as pessoas pegam, inclusive a igreja católica, não, eu gostaria que os homens não tocassem mulheres, que fossem assim como eu. Antes de falar isso, Paulo fala assim: olha, eu entrego isso não como mandamento. Não era uma questão que veio do céu ali na cabeça de Paulo. Não veio do céu na cabeça de Paulo e fala assim: olha, Deus está te falando que vocês, Deus está falando para vocês que vocês não devem casar. Meus irmãos, o casamento aqui vem de orientação de Deus, de que nós devemos não ficar sozinho. O homem não foi feito para ficar sozinho. Então, se alguém te orientar, se alguém falar, se alguém quiser, amém, você pode até querer isso, mas é porque você quer. A orientação de Deus aqui para o homem foi o seguinte: olha, não esteja só, não é bom que o homem esteja só. Você pode ficar sozinho? Você pode ficar sozinho. Você pode não querer casar? Você pode não querer casar. Mas Deus te fala aqui agora é o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então, desde agora, preocupe-se com isso para você não se frustrar. Você pode ter experiências agora, no início da sua caminhada de vida ou caminhada cristã, que vão te marcar para o resto da vida. E isso pode fazer com que você nunca seja sarado. Sabe? Às vezes você vai começar um relacionamento de uma forma assim, precipitada. Você pode correr o risco de se decepcionar de forma tão grande que você sofra isso o resto da sua vida. Então pense antes: olha, Deus me fez para não estar só. Esse cara vai estar comigo até o final. Esse cara vai estar comigo até o último dia da minha vida. Quando eu estiver mal, quando eu estiver doente, quando eu engordar, quando eu perder minha beleza, vai estar comigo. Meu irmão, pensa nisso. Ore por isso. Se for jovem, se for mais velho, independente, ore pelo seu esposo, pela sua esposa, para que ela seja uma pessoa abençoada, para que Deus guarde ela também de passar por coisas ruins. Amém? Então Deus fez o homem para habitar a terra, para ser feliz e para encher a terra. Vamos lá em Gênesis 2, 16 e 17. Vai falar o seguinte: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Uma vez eu escutei um irmão da igreja falando: mas Deus é injusto demais, porque Deus sabe de todas as coisas, e Deus já sabia desde o início que o homem ia pecar. Deus já sabia que o homem ia errar. Então a culpa do erro, do pecado no Éden, da Eva lá ter pegado o fruto, ter dado para Adão, e os dois terem sido expulsos do paraíso, descoberto que eles estavam nus, terem que trabalhar, as mulheres terem dores de partos. Eu já escutei um senhor que até se diz formado em teologia, dizer que o pecado daquele dia ali foi do próprio Deus, porque Deus sabia que o homem ia pecar. Se Deus sabia que o homem ia pecar e permitiu que a árvore estivesse ali, quem pecou não foi o homem, foi Deus que permitiu o homem pecar. A questão é a seguinte: eu vou te explicar agora por que aquela árvore estava ali. Aquela árvore ali é condição do amor de Deus na vida do homem. E por que isso? Porque Deus não nos fez para sermos robôs. Deus nos fez para que nós sejamos livres para escolhermos ter um relacionamento com Ele.
Só havia, olha só, de todas as árvores do jardim, a Bíblia fala que foram várias árvores, tinha duas no meio: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala que o homem não poderia subir na árvore, essa árvore do conhecimento do mal. Podia subir na árvore, podia pular na galha e balançar, podia pegar o fruto, brincar de guerrinha, os dois lá, não sei como é que eles se divertiam, sabe? Podia a gente fazer, podia pegar o fruto, podia cheirar se quisesse, podia cheirar, só não podia comer. E além disso, árvores, que é árvore melhor do que a árvore da vida que estava ali do lado? Se eles comessem o fruto da árvore da vida, eles teriam vida eterna, não morreria, isso que a Bíblia fala. Não morreriam. Mas por que escolher aquela árvore dentre todas? Dentre, não sei, colocar aí quantas espécies de árvores tem aqui no Brasil? Eu acredito que todas as espécies de árvores existentes no mundo estivessem naquele jardim, porque aquilo ali era uma reserva de Deus. Se fosse eu criando uma pessoa assim, com a minha capacidade tão pequena, eu teria colocado todas as árvores ali. Quanto mais Deus, talvez existissem árvores que só tivessem dado ali, sabe? Só tivesse naquele jardim, talvez Deus tenha pegado um tipo de árvore, mas não, essa árvore aqui vai ter só no meu jardim. Só no jardim que eu fiz para Adão e para Eva. Eles foram escolher bem a que não podia. Aquela árvore que não podia ser escolhida era a árvore que dizia: nós estamos sendo fiéis a Deus. Isso significa que cada vez que o homem passava pelaquela árvore, não tocava no fruto e não comia o fruto, eles estavam dizendo: glória ao teu nome, Jesus. Nós queremos ter um relacionamento contigo, nós queremos andar contigo, nós queremos ser seu amigo. Essa árvore representa o pecado. Quando eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles estavam dizendo que não queriam se relacionar com Deus. Na verdade, quando a serpente indaga Eva a respeito daquela situação, ela fala: não tenha medo não, porque quando você comer do fruto, você não vai morrer. Você vai, na verdade, ser igual a Deus. E quem pecou dessa forma? Ezequiel, no capítulo 28, se eu não me engano, vai falar a respeito de uma profecia direcionada ao rei de Tiro. E essa profecia, ela vai falar que Satanás, o rei de Tiro ali, ele representa Satanás. Satanás, ele quis ser igual a Deus, e não há possibilidade de ser igual a Deus, porque imagina o seguinte: se Deus é perfeito, se Deus é eterno, se Deus é tudo, como é que eu, mesmo que eu fosse um anjo, poderia ser igual a Deus? É impossível ser igual a Deus. E Satanás, ele não tinha nem capacidade de pensar isso, de como ser igual a Deus, mas existia uma forma dele mostrar para as pessoas que ele era maior do que Deus. O que Satanás falou? Eu vou colocar o meu trono acima do trono de Deus. Quer dizer o quê? Quando os outros anjos virem que o meu trono está acima do trono de Deus, eles vão ver que eu sou maior que Deus. E foi isso que ele tentou fazer, mas não deu certo. Na hora que ele vai indagar a mulher a respeito do fruto, ele fala a mesma coisa: olha, você vai ser igual a Deus. Logo, o pecado do homem se parece com o pecado de Satanás, do querer ser igual a Deus. Mas aquela árvore, ela representava, enquanto não tocasse nela, enquanto não comesse daquele fruto, que o homem escolhia andar com Deus. Se Deus não tivesse colocado aquela árvore ali, nós seríamos robôs, programados para servir a Deus. E até hoje, a situação é a mesma. Todos os dias, você acordou de manhã, Deus está ali querendo se relacionar com você. A Bíblia vai falar que Deus vinha na viração do dia para falar com o homem. Deus vinha ali, olha só, de manhãzinha, na viração do dia à tarde, mas conosco, hoje o relacionamento por meio do Espírito Santo é todo dia e toda hora. Você acorda de manhã e o Espírito Santo e Deus vem querendo se relacionar com você. Só que a árvore está lá. Qual que é a árvore que está no seu quarto?
Qual que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que habita ali na sua região, no seu derredor, que fica todo o tempo ali perto de você, com a serpente falando, olha, come da carne, come do fruto. Deus querendo se relacionar com você, Deus passando ali no jardim, te procurando para se relacionar com você, e a árvore está ali plantada, te chamando. Você sabe qual é a árvore, você sabe agora qual que é a sua árvore. Eu sei qual é a minha. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos chama para não andarmos com Deus. Enquanto Deus, por meio do Espírito Santo, coloca a cruz no seu quarto, o diabo e a nossa própria carne má colocam uma árvore. Aí eu pergunto, o que você tem escolhido? Você tem escolhido durante o seu dia comer do fruto do pecado, ou abraçar a cruz de Cristo e andar com Ele? O que você tem escolhido na sua vida? Você e o seu futuro, que a gente falou no início, o seu futuro é o reflexo das suas escolhas de hoje. Escolha abraçar a cruz de Cristo, a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você sabe que fruto é esse para a sua vida. Então Deus fez um homem para se relacionar com Ele, e que esse homem fosse livre para isso. Deus fez indivíduos livres. Por mais que Deus saiba o futuro, Deus não manipula o futuro. Quem escolhe comer do fruto é você. Quem escolheu comer do fruto é Eva, e nós temos que agradecer a Deus. Nós que estamos aqui hoje temos que agradecer a Deus. Por quê? Quem viveu até a cruz de Cristo, antes da cruz de Cristo ali, quem viveu até aquele período, não teve esse relacionamento restaurado por meio da cruz. Quando Jesus morre na cruz, a cruz de Cristo é feita como uma ponte para a gente voltar para o jardim. Quando você aceita Jesus e escolhe andar com Ele, é como se você estivesse passando por cima da cruz, atravessando para o jardim. E você, Jesus, hoje eu vim aqui falar com o Senhor. Ó Deus, eu estou atravessando aqui, por meio do teu sacrifício lá que o Senhor morreu, deu seu sangue por mim. Estou atravessando aqui agora, para vir falar com o Senhor, porque eu quero ser sábio, porque eu quero ser justo, porque eu quero ser moderado, porque eu quero ter um futuro próspero, porque eu quero ser uma bênção. É isso que você faz quando você escolhe não comer do fruto. Amém? Um outro motivo pelo qual Deus criou o homem, Deus criou o homem para dominar a terra. Gênesis 1:26. Aí ele diz: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Vou parar aqui e a gente continua lendo. Muitas pessoas se perguntam: o que é parecer com Deus? Parecer com Deus, irmãos, é o seguinte: a Bíblia vai falar que Deus ira, a Bíblia vai falar que Deus ama, a Bíblia vai falar que Deus tem raciocínio, a Bíblia vai falar que Deus planeja, a Bíblia vai falar que Deus sonha. Deus sonha conosco. O homem tem todas essas características, e isso que é ser igual a Deus. É amar, sonhar, ficar irritado, ter personalidade, ser diferente de outras pessoas, não é? Cada pessoa tem uma forma de pensar diferente, um jeito diferente de agir. Nós amamos, nós ficamos com raiva, nós ficamos felizes, e Deus passa por tudo isso também. Deus fica feliz quando você acorda de manhã e quer falar com Ele. Deus fica triste quando você não quer falar com Ele. Deus fica triste quando você peca e fala assim: nossa, ele pecou, ele comeu do fruto. Mas a vantagem nossa é que Deus não vai nos expulsar do jardim mais. A vantagem nossa é que, como Jesus morreu na cruz, você comeu do fruto hoje, e não importa quantas vezes você tenha comido dele, sabe? Deus sempre coloca a cruz do nosso lado de novo, sabe? Não importa o quanto nós tenhamos errado, Deus sempre coloca a cruz do nosso lado de novo e fala assim: meu filho, vem aqui para a cruz de novo, volta aqui para a cruz, meu filho, anda pertinho de mim,
Atravessa aqui para o lado do jardim e vem falar comigo. É isso que Deus faz por nós. Amém? Vamos continuar a leitura aqui. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, selvagens, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Deus criou o homem para dominar sobre todas as coisas. Deus te criou para ir além. O que é dominar alguma coisa? Você sabe falar português? Eu estou aqui com vários erros de português na minha fala toda. Mas Deus nos fez para dominar esse idioma. E nós podemos fazer isso melhor do que nós fazemos hoje. Ter domínio de algo é ter foco também. Você pensou na sua profissão? Você já pensou o que você vai ser um dia? Você está estudando? Quando você formar, você já pensou o que você vai ser? Você precisa se especializar naquilo. Não, eu quero dominar aquela área. Não, eu quero ser um matemático, então eu vou ser o melhor matemático. Eu vou dominar aquela área, eu vou estudar, eu vou me aprimorar, eu vou naquilo ali. Ah, eu quero ser um pastor. Só eu vou estudar a Bíblia, eu vou orar, eu vou buscar ter intimidade com Deus, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou fazer o que for que tiver que fazer, da melhor forma possível, para tentar alcançar aquele objetivo. E aí a gente volta lá para Davi de novo, em Samuel 16, versículo 7. E o Senhor disse para Samuel: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não o julgo como as pessoas julgam. Eles olham a aparência, mas eu vejo o coração. Deus não te vê como as pessoas te veem. Talvez você tenha os seus defeitos. Talvez eu olhe só os seus defeitos. Talvez a sociedade olhe só os seus defeitos. Talvez poucos reconheçam os seus talentos. Talvez ninguém reconheça os seus talentos. Mas Deus, Ele não vê a aparência. Deus não vê de forma superficial. Deus vê o seu coração. Deus te vê por dentro. Deus vê a sua motivação, a sua sinceridade. Deus te vê no futuro. Deus vê o que você vai ser. Deus vê ainda o que você pode ser na mão dEle. Deus vê as possibilidades. Sabe? Muitas vezes eu falei a respeito de uma empresa, sobre você assumir uma empresa. Quando você assume uma empresa, a empresa está debilitada, você vai olhar as dificuldades que aquela empresa tem e vai tentar corrigir os erros. Ao mesmo tempo, a pessoa que quer produzir, que acredita naquela empresa, ela vai olhar também as potencialidades. E é isso que Deus faz. Deus não desiste de nós. Deus olha para o nosso coração, para a nossa mente, para a nossa alma, para nossas falhas. Mas Deus vê todas as possibilidades. Deus sabe o seu potencial. Você tem potencial. Você pode fazer grandes coisas. Você pode fazer grandes coisas na sua vida e na vida dos outros também. E Davi era assim. A gente vai ver aqui mais para frente. Olha só o que aconteceu com Davi. No versículo 21 aí do capítulo 17. O exército dos filisteus, o exército dos israelitas, tomaram posição de combate, um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Davi obedeceu seu pai. Amém? Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa, e o rei lhe dará muita riqueza, lhe dará sua filha em casamento, e a família de seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército de Deus vivo? Aí eles contaram que o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, e então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Olha aqui, na linguagem de hoje, isso foi uma tirada.
estava tirando ele. Por que você não está lá cuidando daquelas ovelhas suas lá no deserto? Vai fazer trabalho de menino, que menino dá conta de fazer. Inveja. Inveja daquilo que ele era, daquilo que ele podia. Porque eu acredito que os irmãos dele sabiam do potencial de Davi, sabiam das possibilidades, do coração fervoroso, sabiam talvez das histórias de Davi. E Davi estava naquela situação ali e não foi compreendido pelo seu irmão. Aí ele vai falar mais a respeito de Davi. Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. E Davi disse, olha, o que é que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Só para não ficar no texto, irmãos, para adiantar. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Davi fica indignado com aquela situação. E ele cria num Deus que poderia fazer qualquer coisa. Davi, ele era um bom filho. Ele fazia aquilo que o pai mandava fazer. Davi obedecia o seu pai. Naquela posição ali, ele devia ter uns 14, 17 anos no máximo. Ele não tinha idade ainda para ir para a guerra. Ele cumpriu o que ele tinha que fazer ali da forma correta e justa. Davi, ele falou assim, olha, eu vou encarar esse Golias, já que o exército todo não quer ir. Eu aqui com os meus 15, 16, 17 anos, eu vou encarar esse Golias. Eu vou fazer o que vocês não querem fazer. E aí levaram ele para o rei. Falou assim, ó rei, esse aqui está falando que vai. O rei riu dele e falou o seguinte, olha só, você vai, Davi? Você acha que você tem condição? E Davi, olha só, a melhor forma de você provar para alguém que você pode fazer é você mostrando que você já fez alguma coisa. Às vezes vem dificuldades na nossa vida e nós pensamos o seguinte, nossa, que dificuldade é essa que eu estou passando? Nossa, que vida difícil é essa minha? Eu só tenho dificuldade, eu não sou uma pessoa boa, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado. Davi, por uma vez, Davi vai contar, olha só, uma vez eu estava ali cuidando das ovelhas do meu pai, e veio o urso, e quando o urso veio, eu fui lá e matei o urso. Eu tenho condição de matar esse Golias também. Talvez Saul ainda não tivesse acreditado, né? Saul, que era o rei ainda, virou para ele, mas tem certeza, Davi? E Davi fala de novo, olha, outra vez, eu estava lá vigiando as ovelhas do meu pai, e veio também um leão, e eu corri para cima do leão, e matei o leão também. Eu acredito que o mesmo Deus que me deu força para vencer o leão e o urso, Ele também me dará força para vencer o gigante. E assim, pela experiência que Deus havia dado de uma dificuldade na vida de Davi, ele teve a oportunidade de livrar o povo. Quando Davi fez isso pela primeira vez, com o urso e com o leão, Davi estava abençoando a sua casa. Davi agora, ainda com 17 anos, estava tendo a oportunidade de abençoar toda a sua nação. Imagina o seguinte, às vezes você está passando por uma dificuldade, às vezes você está passando por um momento de tristeza, às vezes você passa por momentos difíceis, você pensa, ai, por que eu estou passando isso? Mas eu sou cristão, mas eu estou aqui fazendo o trabalho do meu pai, o trabalho da minha mãe, eu estou aqui abençoando as pessoas, Deus. Por que vem o leão? Por que vem o urso? Meu irmão, para de correr do leão, para de correr do urso, corre para cima deles, mata esse leão, mata o urso que vem por acaso na sua vida, domine a situação. Se você está ali para vigiar as ovelhas, olha só, contextualiza isso na sua vida. Se você está ali para vigiar as ovelhas, tá? Se você talvez hoje está só vigiando a ovelha, você não chegou onde você queria ainda, tá entendendo? Se você não tem oportunidade ainda de abençoar a nação, abençoar mais gente, de ter mais visibilidade, de fazer mais, faça melhor daquilo que você pode. Mate o leão, mate o urso. Se você matar o urso, se você matar o leão, Deus vai te dar a oportunidade de enfrentar um gigante. E quando esse gigante vier, não tenha medo não, confie em Deus. Dominar a nossa vida significa dominar todas as situações. Irmãos, uma vez eu fui para o exterior. Eu fui para o exterior, fiquei quase 4 anos fora. E eu fui para o exterior porque Deus havia me falado quando eu tinha 19 anos, olha, você vai para Londres. Eu não sabia nem onde estava no mapa direito. E Deus falou comigo que eu ia. E em 2008 eu fui. Deus me abençoou e eu fui. Eu chegando lá, indo assim por uma palavra de Deus, minha família teve uma desestabilização geral aqui, que não era culpa minha.
Não era culpa minha. E eu não vou nem falar que isso foi um gigante na minha vida não, mas isso foi um urso ou foi um leão. E eu lembro que quando chegou numa situação que foi assim, insuportável, para eu ficar lá sem fazer nada, e todo mundo me chamando de volta. Ah, volta daí, está acontecendo tal coisa aqui, você que tem que resolver. Eu falei assim, não, mas Deus me mandou para cá, ué. Deus me mandou para cá, eu não vou voltar não. E eu segurei firmemente, não voltei. Só que chegou um ponto que eu tive que ir de lá fazer alguma coisa. E eu tive que ir de lá, começar a trabalhar e ajudar aqui financeiramente. E eu me lembro que no dia assim que eu estava muito triste por causa disso lá, eu ajoelhei, falei com Deus, ó Deus, quando eu vim para cá, eu saí do Brasil, Deus, eu larguei tudo que eu tinha. A empresa que eu trabalhava, eu entrei lá, eu era office boy da empresa. Eu saí da empresa, eu era assessor do presidente da empresa. Eu cheguei no ponto máximo lá que eu poderia ter chegado naquela situação. Eu não tinha também para onde crescer mais. Mas eu larguei tudo ali para poder fazer a vontade de Deus. E eu cheguei naquele momento ali, eu comecei a lembrar disso, falei, meu Deus, eu larguei tudo para o Senhor. Larguei meu trabalho, larguei as pessoas que eu amava, vim para cá sozinho. Estou passando algumas dificuldades aqui, eu não sabia falar inglês. Estou passando dificuldades aqui, Deus. E agora a única coisa que eu te pedi, quando eu estava no Brasil, foi para o Senhor cuidar da minha família, porque isso eu não poderia fazer. E olha o que aconteceu. Como é que o Senhor deixa isso acontecer, Deus? Como é que você deixa isso acontecer? Eu não vou te pedir para o Senhor resolver, não. Não vou pedir para o Senhor resolver, mas eu vou pedir que o Senhor me dá um outro trabalho. Aí eu vou trabalhar aqui como um imigrante qualquer. Eu ficava lá, eu trabalhava só 6 horas, que era só para eu me manter mesmo, e ficava ali esperando ser usado por Deus, abençoar as pessoas, evangelizar. E aí, esse gigante veio para me forçar a trabalhar mais. E eu comecei a trabalhar mais. Tinha dia que eu trabalhava 18 horas por dia. Então eu trabalhava, pegava serviço de 6 horas da manhã, e eu ficava trabalhando até meia-noite. Aí eu chegava em casa para 2 horas da manhã, e tinha que acordar 5h30 no máximo, para pegar o metrô e ir trabalhar de novo. Tinha dia que eu me olhava no espelho assim, ó, parecia que eu tinha 50 anos. Tanta ruga, eu não acreditava que eu estava daquele jeito, por falta de descanso. E eu fiquei um ano e meio nessa situação, irmãos. 1 ano e meio, e eu só pensava no problema, cheguei a quase ficar doido lá, porque eu só pensava nisso. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que mandar dinheiro, eu tenho que conseguir mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que fazer mais, não sei o que. E eu fiquei muito preocupado com isso. E por fim, só depois de 1 ano e meio que eu fui entender que esse gigante que apareceu na minha vida foi para me ensinar a lidar com os meus próprios pensamentos e sentimentos. Quando eu cheguei no meu ponto máximo, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu cheguei assim, me mata, eu não aguento mais. Ou se eu resolvo essa situação, ou se eu me mata, que eu não aguento mais, Meus irmãos, no outro dia, primeiro eu orei pedindo outro emprego, né? No outro dia eu acordei e me ofereceram emprego. Eu já acordei e já ia trabalhar no emprego novo. E estava no período da crise, 2008 foi o início da crise financeira na Europa. Era impossível a pessoa ter 2 empregos que nem eu tinha lá. Depois de 1 ano e meio, eu orei e pedi a Deus, entra nessa situação. Eu lembro, há 1 ano e meio eu te pedi para o Senhor não resolver, mas para o Senhor me dar um outro trabalho. Eu te peço agora que o Senhor entre e que o Senhor resolva. Na mesma semana, né, não sei se foi no mesmo dia, eu acho que foi na mesma semana, porque eu devo ter orado à noite, sempre quando eu chegava em casa eu orava. Liguei para o Brasil e me falaram assim, olha, você não precisa mandar mais nenhum centavo. Qual que foi o meu arrependimento? Por que eu não confiei em Deus antes? Por que eu não orei antes, pedi para Deus entrar nesse negócio? Eu cheguei até um tio meu a falar comigo, Hernani, ora para Deus entrar nesse negócio que vai resolver. Meus irmãos, Deus criou-nos para termos também um relacionamento com Ele. Deus nos criou para que nós possamos colocar todas as nossas aflições sobre Ele.
Nós temos que sair daqui hoje sabendo por que nós existimos. Poxa, nós existimos para ser feliz. Deus me fez para ser feliz. Para eu ter essa felicidade, eu tenho que ser uma pessoa sábia, porque eu posso comprometer o resto da minha vida casando com a pessoa errada, fazendo um negócio errado, indo à falência, ficando endividado, tá vendo? Estando aí na minha própria vida, entrando numa vida de droga, sem querer. Ah não, porque isso é legal aí. Você tem que saber com quem você anda. Você tem que escolher andar com pessoas boas para que você seja melhor do que você é hoje. Sabe? Eu tenho que ser melhor. Deus me criou para habitar a terra. Então eu não sou anjo não. Esse negócio aí de algumas igrejas que falam, não, que você não tem que se meter com... Gente, tem seitas cristãs aí que eles vivem até em conglomerados, sozinhos ali, não tem política, não tem nada, a cidade é deles. Tá? Eles que mandam ali, a lei são eles que fazem. Não existe isso. Deus te plantou nessa terra para você ser bênção aqui e para você assumir suas responsabilidades como cidadão da terra também. Deus nos criou para dominar. Você tem que dominar, você tem que ser melhor. Para de reclamar da dificuldade de possuir as coisas, lute. Tudo tem dificuldade. Davi foi ungido rei, mas até ele ser rei, ele foi perseguido pelo Saul, ele teve que matar gigantes, ele teve que fugir do próprio rei, sabe? Ele teve que ser obediente ao pai dele, ele teve que passar por muitas dificuldades, até chegar lá onde Deus falou que ele ia chegar. Deus me fez para ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos andar em intimidade com Deus, e isso nos fará melhores a cada dia. Deus te fará melhor se você andar com Ele. Coloque objetivos para o seu futuro e seja uma bênção para Deus. Amém? Essa mensagem que Deus me deu, eu tenho certeza de que eu não expressei da melhor forma possível, porque eu não queria trazer uma mensagem da minha cabeça, eu não queria trazer uma mensagem pronta. A mensagem nem está finalizada, né? Poderia continuar aqui prosseguindo em mais coisas que Deus me revelou, mas eu acho que já é o suficiente a gente entender por que nós existimos. Porque a partir do momento que nós entendemos a nós mesmos, nós podemos chegar em lugares melhores. Sócrates, um outro filósofo, né, diz que o pai da filosofia era Sócrates. Ele foi indagado a respeito do que era a sabedoria. E ele disse assim, olha, a sabedoria nada mais é do que conhecer a si mesmo. Conheça a si mesmo. E deixa Deus colocar a palavra dele como um espelho nos seus olhos, para que você possa conhecer a você mesmo, conhecer a palavra e ter um futuro vitorioso para a glória de Deus. Amém? Amém? Deus abençoe.